hoje, primeira parte, esse título aí bem interessante, Não Jogue o Bebê Fora. Não precisava falar isso para ninguém, né? Acho que ninguém tem essa intenção aqui, mas você vai entender, talvez você conheça esse ditado. Queridos, a gente está começando hoje, eu estou muito feliz dessa nova série que a gente vai fazer nesses 2 meses, os meses de setembro e outubro. E a gente vai, nessas próximas semanas, mergulhar a fundo. A gente está chamando ela de A Lista Fundamental, não sei se você consegue ler aqui, está embaixo, Redescobrindo os Essenciais da Nossa Fé. Esse vai ser o nosso foco nas próximas semanas. A gente vai tentar responder a pergunta: o que alguém precisa, deve, não pode deixar de acreditar para ser um fiel seguidor de Jesus? Então, todo mundo aqui, se eu perguntar quantos são cristãos, todo mundo vai dizer que é cristão. Se eu perguntar quantos são crentes, talvez todo mundo levante a mão. Se eu disser se você é um seguidor de Jesus, todos levantam a mão, mas nem sempre a gente sabe o que é necessário, o mínimo necessário, para que a gente possa estar nessa posição. Então, eu acredito que é muito importante para nós sabermos o que é essencial, o que é fundamental, o que é o mínimo, que a gente não pode ficar sem. Eu explico por que isso é importante para você nesse tempo que a gente vive. Na verdade, sempre foi importante, hoje parece que é mais ainda, porque nós recebemos, na era da informação, no tempo que nós vivemos, através da internet, rede social, smartphone, e a vida se tornou, né, o mundo inteiro a gente consegue enxergar agora através de uma tela. E o que a gente vai percebendo com muita clareza é que se a gente pensar na fé cristã, por exemplo, no Brasil, no Rio de Janeiro, que é onde a gente vai focar principalmente, a fé cristã poderia ser identificada como uma casa muito grande, como se fosse essa planta que eu coloquei aqui para você, onde todos os cômodos são salas de estar. Não tem cozinha, banheiro, nem quarto, só sala de estar. E todos eles, cada um desses cômodos, vão representar uma igreja diferente, uma denominação diferente, uma ideia diferente a respeito do cristianismo. E todas elas têm portas para fora, de maneira que todo mundo pode entrar, e é bem-vindo. E existem algumas passagens secretas entre elas, né? De maneira que você pode entrar e sair e visitar também outros pensamentos. Então, qualquer uma que você puder imaginar, eu coloquei aqui talvez as mais famosas, maiores que tem, né? A Assembleia Universal Adventista, Batista, Presbiteriana, Congregação Luterana, Metodista, Quadrangular. Parede preta não existe, mas representa uma grande quantidade de igrejas mais novas que, como ficaram conhecidas por isso, porque aderiram a algumas questões que podem ser chamadas apenas de moda, de modismo, mas também existe algo que defenda questões de você poder focar mais, mas a gente não vai entrar muito nisso. Qualquer que seja, né? O que torna tudo muito confuso, que, mais uma vez, o nosso cristianismo, a nossa fé, é como se fosse essa casa gigante cheia de salas de estar. Cada uma com uma porta dupla para o mundo exterior, passagens ocultas para os outros cômodos, todas convidam as pessoas a entrar, mas vem com os seus termos e condições específicas. Cada uma dessas igrejas e das outras 500 mil que eu não coloquei aqui na tela, porque são muitas, tem as suas tradições, tem as suas expectativas e tem as suas interpretações da Bíblia. E a principal coisa que todas elas têm em comum, e a gente está nesse bolo também, é que todas elas estão confiantes de que estão certas. Todas elas estão 100% convictas de que são elas que estão certas. E a gente não escapa disso também. Todos os outros estão menos certos, não tão certos assim, meio certos, às vezes os outros são confusos, desinformados, mal informados, enganados. Provavelmente, a verdade é que todos nós estamos errados sobre alguma coisa, ou sobre algumas coisas. Mas a gente espera que as coisas principais, as coisas essenciais, nós estejamos pensando igual. Eu acho que isso já acontece. Então, nós vamos tentar responder essa pergunta: o que para a fé cristã é realmente fundamental? Em outras palavras, o que é indispensável? O que é necessário? Não pode ficar sem. O que é crucial? O que está no centro, é central a respeito da fé cristã? Não que as outras coisas sejam não importantes, mas são menos importantes. E o que é obrigatório? O que é requerido de mim e de você para que nós possamos viver a fé que o Senhor Jesus nos convida a viver?
a fim de você ser um fiel seguidor, não apenas alguém que tem o crachá de cristão, alguém que se veste como cristão, que tem os maneirismos e a maneira de falar de um cristão, mas verdadeiramente seguir a Jesus. E a outra pergunta, se a gente precisa responder o que é fundamental, a gente precisa perguntar também o que não é fundamental. E na fé cristã existe muitas crenças, convicções e opiniões e ideias que não são fundamentais, são secundárias. Às vezes são até dispensáveis. O que é meramente cultural, que funciona para a gente no Rio, mas em Minas é diferente, que funciona para a gente no Brasil, mas fora é diferente. E não deixa de ser cristão. O que é confortável, que se tornou familiar para nós, que se tornou algo que a gente se acostumou a fazer. Por isso que a gente está aqui, a gente se conhece, todo mundo mais ou menos pensa parecido, a gente fica confortável no ambiente, né? Tem coisas que a gente não faz para não perder o conforto. O que é apenas tendência? Parede preta é um exemplo. Será que é só uma tendência, só uma moda? Não, alguns de nós até cansamos disso, porque às vezes vem, né, seja o que for, e qualquer outra coisa que você puder imaginar, o que é meramente tendência? Por que eu estou falando isso para você? Porque a gente vai chegar a algum lugar, tem gente que não acha que é apenas isso. O que é tradição? É apenas tradicional. E aqui todas as igrejas têm tradições. Algumas delas são ótimas, merecem permanecer. Muitas delas, muitas tradições, precisam ser vistas outra vez, precisam ser revisitadas, olhadas outra vez e pensar: por que a gente considera isso tão importante? Tem um monte de prática aqui, tá, gente? Aqui em Jacarepaguá, nós temos algumas práticas que nós temos porque é tradição. A gente se acostumou. Assim, vou dar um exemplo que você vai achar bobo, mas é pequeno. Você sabe por que a gente tem almoço aqui domingo de manhã? Na igreja? Porque a igreja de onde eu vim também tinha. Mas se a gente, eu sei que mais uma vez é um exemplo bobo, mas algumas pessoas podem dizer que para ser igreja, de verdade, tem que ter almoço domingo. É o único jeito do cristianismo funcionar de fato. Deus está nesse lugar porque tem a Valéria, graças a Deus, e um monte de gente boa ajudando ela, né? É só um exemplo, mas tem outras dezenas de coisas que a gente faz por tradição, e algumas não ferem nada. Mas Jesus critica, um determinado momento, os fariseus, dizendo assim: a tradição de vocês é tão poderosa, tão grande, que vocês diminuem e até tornam nula a palavra de Deus. A minha tradição, a minha maneira de acreditar por causa do que eu experimentei até agora pode se tornar tão forte que eu ignoro o que Deus falou. E o que é também prejudicial? O que é nocivo? O que machuca, fere e complica as coisas na vida cristã? Por que isso é importante? Agora eu lembro do título dessa nossa mensagem de hoje, o primeiro dessa série. Você já ouviu essa expressão? Não jogue fora o bebê com a água do banho. Quem já tinha ouvido essa expressão? Faz só assim para mim. Muita gente não ouviu? Essa é uma expressão que não é tão conhecida aqui no Brasil, porque é uma tradução do alemão, originalmente, só que também alguns lugares do mundo usam. Eu explico para você. Tem uma história grande por trás, mas não importa. A ideia é o seguinte: quando você lava o bebê naquela bacia cheia de água, e ele está muito sujo, e você, depois que terminou de lavar, toda aquela água está imunda, e o bebê finalmente está limpo. E aí, o que a gente faz? A gente joga aquela água fora. Então, algumas pessoas pensaram, é apenas um pensamento, acho que ninguém nunca fez isso, cuidado para não perder o bebê ali no meio da sujeira e jogar ele junto. Então, essa expressão, mais uma vez, tem algumas histórias. Tem uma história que conta que toda a família tomava banho ali, um atrás do outro, no mesmo lugar, e o bebê ficava por último. Ou seja, era fácil esquecer ele no meio da sujeira. Não sei se essa história é tão real assim, mas a verdade é que esse ditado vem daí. Não jogue o bebê fora com aquilo que você sabe que precisa jogar fora. O bebê é valioso. Em outras palavras, para ficar mais fácil, a fim de se livrar de algo indesejado ou prejudicial, a água suja, não se livre acidentalmente de algo valioso e importante. Então, para você que nunca tinha ouvido sobre o bebê e a água do banho, não tem problema, essa é a ideia. Nós, às vezes, jogamos tudo fora, inclusive aquilo que era valioso, que era precioso, porque alguma coisa ali a gente não gosta.
Muita gente está jogando fora Jesus, o bebê, né? Menino Jesus, fora com a água do banho da igreja. E a gente precisa parar com isso. Mas é perfeitamente compreensível. E aqui está o porquê. Cada geração nova, cada novo tempo, cada nova estação na nossa vida, novos ensinamentos, novas opiniões que são novas mesmo, inéditas, às vezes são tóxicos, às vezes são cruéis, às vezes são partidários, frequentemente perigosos, mas são ensinamentos, são opiniões aparentemente cristãs que são entrelaçados nesse tecido do cristianismo, em várias correntes do cristianismo. E essas ideias novas, e são originais, e são inéditas, são frequentemente elevadas. São só ideias novas, mas são elevadas a um status de doutrina, ou de dogma, é nisso que você tem que acreditar, ou de teologia, é assim que Deus pensa. E a igreja vai absorvendo coisas novas. Não é apenas uma nova interpretação de um texto, mas um comportamento novo, uma nova maneira de pensar, que pode ser, não estou dizendo que sempre é, mas na nossa experiência acontece muito. Pode ser danoso, pode ser nocivo, pode ser prejudicial. E você sabe o que eu estou falando, você conhece um monte de religiões e igrejas, né, que tem algumas doutrinas que você fala, mas onde que está isso na Bíblia? Onde que está isso em Jesus? Por isso que é tão importante que a gente olhe para isso, porque nós também corremos esse risco de pegar aquilo que não é essencial e transformar em essencial. Algo que não é fundamental e dizer, não, a gente não pode viver sem. Porque quando eu ou você rejeitamos essas novas ideias, que não são essenciais, que às vezes são só moda, aí você está fora. Você é considerado um verdadeiro não cristão, porque você não acredita como nós deveríamos acreditar. Mas quando você compara Jesus nos evangelhos, com essas opiniões, com esses pensamentos, é fácil perceber que eles não são fundamentais para aquilo que Jesus ensinou e modelou e exemplificou. Às vezes, esses ensinos que estão hoje entrando na igreja, eles nem são cristãos, eles não combinam com Jesus. Mas muitas vezes é pior, eles são anticristãos, eles vão contra o que Jesus nos ensinou e modelou e revelou para nós. Há muito tempo atrás, essa igreja ainda era bem pequenininha, e eu lembro de precisar trazer esse princípio para pessoas que vinham de todo lugar diferente, pensamentos diferentes, igrejas diferentes, ou vinham do mundo. E eu falava, gente, o que vocês estão considerando muito importante não é tão importante. Como não é, pastor? Isso aqui é muito importante para a igreja, para o crescimento, para a organização. Eu falo, é importante, mas não é tão importante quanto amar as pessoas. E a gente foi ensinando a todo mundo, à medida que o tempo passou, que pessoas são mais importantes do que as nossas crenças pessoais e de um monte de outras coisas. E graças a Deus muita gente pegou isso. Mas por que ensinamentos tóxicos, errados, pegam na igreja? Porque eles apelam ao interesse particular de um grupo. Algumas pessoas gostam muito daquilo. Algumas pessoas acham que combina com elas, combina com a gente, combina com o meu pensamento político, combina com a minha maneira de enxergar a vida. Então a gente acha que é assim. Confirma e alimenta um preconceito que eu já tenho. Ótimo. Estava precisando que o pastor falasse justamente isso para lá em casa eu dizer, ó, o pastor concorda comigo. Né? Essas ideias frequentemente são apoiadas por alguma coisa que as pessoas encontram na Bíblia. Tem versículo para ajudar. Apoia um movimento cultural, apoia uma agenda política, apoia aquilo que não tem nada a ver com Jesus, mas eles encontram um versículo fora de contexto. Mas quando você abre as Escrituras e segue Jesus, diga comigo, Jesus. Nós cantamos lindamente o nome dele hoje, né? É o nome mais lindo, né? É o nome que a gente precisa exaltar e glorificar, é a razão da gente estar aqui. Não é diminuindo qualquer outro, mas eu não tenho como não diminuir, porque Jesus é maior do que qualquer outro. Né? Graças a Deus por Moisés e os escritos que ele deixou, graças a Deus pelos salmos de Davi, mas nós seguimos aquilo que Jesus disse, que a igreja diga amém. Nós somos uma igreja cristocêntrica nesse sentido, dos ensinos de Jesus.
Nós não ignoramos, obviamente, a Trindade, o Pai e o Espírito Santo, mas são extremamente importantes. Mas Ele nos manda olhar para o Filho. Quando a gente olha para Jesus nos Evangelhos, essas ideias que às vezes entram na igreja, eu tenho certeza que aqui a gente tem algumas escondidinhas, às vezes até não estão expostas, elas entram em conflito com o que Jesus deixou de mais importante, que Paulo vai chamar de a lei de Cristo, em contraste com a lei de Moisés. A lei de Moisés eram mais de 600 artigos, leis, que o povo precisava cumprir a fim de agradar a Deus. E para você ser genuinamente alguém de Deus, você tinha que atingir a perfeição de cumprir todas aquelas leis. Jesus, quando interrogado a respeito disso, qual é o grande mandamento de Deus? Ele fala sobre amor, amar a Deus e amar as pessoas. Mas no final, naquela última ceia, na apresentação da nova aliança, quando Jesus fala pela primeira vez dessa maneira tão explícita de que algo novo está prestes a começar, e a gente hoje celebrou a ceia com a nossa mente lá naquele momento, Jesus reduz a uma lei, a um mandamento, que se resume no que ele diz na sua palavra: amar as outras pessoas como Ele nos amou. E eu botei aqui embaixo, incluindo amar o seu inimigo. Amém. Um amém, está ótimo. Porque quando eu falo de modismos, ideias, pensamentos, opiniões que entram na igreja e se adequam muito bem ao pensamento de um grupo, em geral, nós nos tornamos inimigos, consideramos outras pessoas inimigas porque pensam diferente. E embora as eleições desse ano não tenham o mesmo peso de que há 2 anos atrás, e eu não sei como é que vai ser daqui a 2 anos, mas a gente vive já num país polarizado, a gente vive hoje na informação polarizada, nós sempre recebemos informação para confirmar o que nós já acreditamos, a internet funciona desse jeito. Muita gente, famílias sofrem, amigos sofrem porque não entenderam que o convite de Jesus, aqui eu preciso falar isso de vez em quando para a igreja, porque às vezes quando eu sou criticado por um de vocês, um só ou 2 no máximo, ninguém me critica aqui nessa igreja, eu sou tão querido, mas que quando chega essa época alguém diz: pastor, o senhor precisa se posicionar em relação ao candidato A, ao candidato B, e na verdade o que essa pessoa está... ela não quer que eu me posicione, ela quer que eu me posicione na posição dela. Ela quer que eu pense o que ela pensa, que ela acredita. E eu tenho uma frase que eu tenho falado na igreja, e nem todo mundo gosta, mas o chamado de Deus para a igreja não é ganhar a eleição. Nós temos um chamado infinitamente superior a esse. E graças a Deus que a gente nunca se envolveu com política nessa igreja. Se você não gosta disso, eu peço perdão, mas a gente não vai se envolver. É uma decisão que Deus colocou no nosso coração, que a gente sabe que é muito importante. Amém. Mas será que não tem alguém que deveria ser seu amigo e por causa de uma opinião diferente que eu e você temos, virou outra coisa? A lei de Jesus é o que leva a gente para esse lugar onde qualquer outra coisa precisa ser ajustada com base nela. Você já deve ter visto, né, essa expressão. Um pouco tempo atrás o apóstolo Cristiano, falando sobre engenharia, falou assim: é fácil perceber quando um prédio, uma construção está torta. É só ter um certinho do lado. Quando você compara com aquele prédio que está no prumo certinho, bonitinho, nos quadros, tudo certinho, o que tiver errado vai chamar a atenção. A gente fica muito preocupado com o que está errado, enganar a gente. Basta você olhar para o que é certo. Olha para Jesus. As outras coisas vão se comparar a Ele, né? Você vai entendendo o que é mentira, o que não é real, o que deve ser ajustado. Então, amar essa lei de Cristo, amar as pessoas é o que nos chama. Quando qualquer coisa na igreja, entrou na igreja, um pensamento, uma ideia, uma moda, e confronta isso, não é de Deus. A gente, primeira coisa que a gente tem que entender. Mas por que a gente está aqui hoje? Porque sutilmente esses ensinos vão entrando e a gente vai permitindo. Às vezes, essas ideias, esses pensamentos justificam que as pessoas, nas suas conversas, permitam um tom, uma postura ou uma abordagem que é completamente
é tudo menos semelhante a Cristo. E você sabe o que acontece como resultado disso? Pessoas que eu e você conhecemos, que não estão aqui hoje, ou quem sabe estão aqui hoje, graças a Deus, mas pessoas maduras, honestas, abandonam a sua igreja. Porque se essa versão do cristianismo, que foi contada para ela, é tudo que ela conhece, e se o ensinamento da sua igreja, para ela é sinônimo de cristianismo, ela sente que ela não tem escolha, senão abandonar o cristianismo completamente. Não tem como. Se é isso que é a igreja, se é isso que é Jesus, eu não quero. Se é isso que é o cristianismo, eu quero outra coisa. E eu e você conhecemos pessoas assim, que não gostaram do que estava sendo apresentado, o cristianismo, o evangelho foi revelado de uma maneira distorcida, e ela não percebe, mas não tem jeito, e ela faz isso. Joga a água suja da igreja com o bebê fora. Em outras palavras, a fim de se livrar de algo indesejado ou prejudicial, ela acidentalmente acaba se separando de algo valioso e importante. Agora aqui vai uma observação para a maioria das pessoas que eu conheço. Quando alguém deixa a igreja, a maioria delas diz: eu não deixei a minha fé, eu não abandonei a Jesus, eu continuo seguindo a Ele. Na minha experiência, a igreja é fundamental para seguir Jesus. É importante, mas eu respeito profundamente, porque eu entendo o que elas viveram. Talvez seja a sua história, talvez seja a história de alguém que você ama. É uma história que eu já ouvi, sei lá quantas vezes. Meu pai, falando uma história que eu ouvi, não meu pai, perfeito. Meu pai cresceu numa igreja, mas agora ele não quer de jeito nenhum saber de igreja. A gente pergunta para ele, ele não quer falar. A gente não sabe o que aconteceu, mas ele não quer tocar nesse assunto, não vai pisar numa igreja nunca mais. Por quê? Porque alguma coisa aconteceu lá atrás que se encaixa nessa questão, onde alguma coisa que a igreja pensou ou fez foi acima, foi além do que Jesus mandou a gente fazer, que era simplesmente amar as pessoas. Ou talvez sua mãe, talvez tenha procurado o pastor ou o padre sobre o comportamento abusivo e violento do marido, do seu pai, e o pastor falou: não, mas você tem que se submeter. Isso quase matou a mulher. E você nunca mais voltou à igreja. E você se pergunta se o cristianismo realmente oferece algo bom e importante. Porque no seu zelo, a fim de se separar de algo doentio, nocivo, prejudicial, você acaba se separando de algo valioso e importante. E se for o seu caso, eu entendo. Eu não gosto, mas eu entendo que você tenha jogado Jesus fora junto com a água suja da igreja. Porque na sua igreja se tornou impossível distinguir entre as duas coisas. Entre o que é Jesus e o cristianismo real e o que foi apresentado a você pelas opiniões e ideias. Mas, mais uma vez, muita gente não abandona a fé, simplesmente abandona a igreja. É um grupo muito grande hoje de pessoas que acreditam que podem e devem e conseguem seguir a Jesus e amam a Jesus. Amam profundamente, mas não querem saber da igreja. Não querem participar do que eles entenderam como igreja. Se é isso que é ser crente, eu estou fora, não vou participar. E o que essas pessoas fazem é desconstruir a sua própria fé. E não sei se tem alguém aqui hoje com quem eu estou falando que está prestes a fazer isso ou que já fez isso. Mas se for você, se você se afastou da igreja, mas ainda continua acreditando, eu entendo. Você precisa sair um pouco para tomar respiração e olhar de novo para tudo isso e se perguntar o que é fundamental, o que é realmente essencial. Aí você está muito claro do que não é. Isso aqui não é fundamental, isso aqui não é necessário. Você sabe que certas coisas podem e devem ser deixadas para trás. E se é o seu caso, parabéns, isso é maduro e honesto da sua parte. Você foi honesto o suficiente para reconhecer que uma fé que não pode ser questionada, não dá para confiar nela. É a primeira vez, talvez, que eu faria isso com tanta ênfase na igreja. E eu não sou melhor do que ninguém, mas eu acho que poucos pastores acham que deveriam falar isso para a igreja.
Até porque muitas igrejas estão fundamentadas numa ideia de que fé não pode ser questionada, que cristianismo não pode ser questionado. Mas nós somos pessoas normais, nós temos perguntas, nós temos dúvidas, nós temos coisas que simplesmente não se encaixam. O problema da dúvida não é quando você tem, é quando você não expressa, e não conversa, e não tenta matar aquela dúvida e resolvê-la. Um cristianismo, uma fé, uma igreja, um pastor, uma liderança que não pode ser questionado, não é alguém que você pode confiar. Agora, se você está tentando descobrir o que vale a pena manter, talvez você tenha uma história triste na igreja, talvez você tenha dito, eu não vou ficar nessa igreja, porque lá todo mundo acredita que o meu irmão não vai para o céu, ele é uma das pessoas mais maravilhosas que eu conheço, como é que dizem que ele não vai para o céu? As pessoas acham que a minha mãe não pode se envolver porque teve um casamento rompido e agora está tentando reconstruir a sua vida e casou outra vez, mas divorciado não tem lugar nessa igreja. Ou qualquer outra coisa que você possa imaginar, uma briga que aconteceu dentro da igreja e tem um partido A e um partido B. Eu detesto isso. É uma das coisas mais horrorosas que poderia acontecer numa igreja. O meu time é do lado de cá, o meu time é do lado de lá. Paulo gasta alguns capítulos em Coríntios falando, deixa de ser criança, falando para a igreja, que a maneira como eles revelavam a imaturidade era essa, eu sou do partido do pastor fulano de tal, eu sou do outro, e perde a noção de reino de Deus, e do avanço do reino de Deus, e de como nós deveríamos imitar Jesus. Eu estou falando como se estivesse com raiva de alguém, não estou com raiva de ninguém, não. Na verdade, eu nem sei se alguém aqui já fez isso. Eu estou falando de que eu estou há 50 anos vendo isso, experimentando isso, vendo em muitas igrejas, o cristianismo sendo distorcido e as palavras de Jesus serem deixadas de lado, diante do que eu acho que a igreja deveria ser. Então, quando você pensa, pastor, diante de tudo o que eu já vivi, ou que meus pais viveram, o que minha família viveu, o que eu tenho que segurar? Eu digo para você, segura Jesus. Não joga ele fora, de verdade. Mais uma vez, eu não posso deixar de abrir esse parênteses. Eu conheço pessoas que dizem, eu abandonei a igreja, não abandonei Jesus, mas à medida que o tempo passa, é quase que impossível evitar, Jesus vai ser abandonado também. Porque na igreja, no calor da igreja, no ambiente da igreja, nas falhas da igreja, Jesus vai sendo desenvolvido na nossa vida. E eu não critico, mais uma vez, não estou criticando se você diz, eu não quero igreja, quero Jesus, eu entendo você. Quem sabe em algum momento Jesus conquista você de novo para a igreja. Mas enquanto isso não acontece, de fato, não abandona, não largue, não jogue Jesus fora. Tradicionalmente a igreja, eu estou falando da igreja em termos gerais, eu acho que a gente tem, graças a Deus, tem crescido, tem atingido alguma maturidade nesse sentido. Mas tradicionalmente a igreja não deixa espaço para que fé seja questionada. As tradições da igreja muitas vezes não permitem nem que a fé cresça. Precisa estar ali encaixotada. Na verdade, para toda igreja, aquelas que eu coloquei todas aqui e qualquer outra, cada igreja tem a sua própria caixa. E para cada igreja, Deus está ali. Essa é a nossa caixa. Deus se encaixa na nossa caixa. Deus opera dentro dos limites da caixa que nós criamos para Ele. E se você não acreditar que Deus opera dentro da nossa caixa, eu acho que você nem é de Deus. Porque você tem que se encaixar na nossa caixa, então é melhor você ir para outro lugar. Em algum momento, todos nós, até você que diz, eu não posso nunca questionar, todos nós temos perguntas. E nós todos deveríamos poder fazer essas perguntas. Por isso que a gente cria os convivas. Eu fiquei muito feliz. Essa semana mesmo o pastor Ginei falou para mim, que teve uma conversa no convívio e alguém levantou uma questão difícil. Eu falei, é para isso que a gente está lá. Perguntas difíceis podem e devem ser feitas. E às vezes num ambiente como esse. Né? Aqui talvez não. Se alguém levantar a mão e falar, pastor, qual é a origem do universo? Foi o Big Bang? Não é o melhor lugar para a gente conversar. Né? Algumas perguntas existenciais, talvez demore um pouco mais para você conversar. Um grupo é bom, conversar com uma pessoa, melhor ainda, se aquela pessoa for confiável, alguém que está ajudando você, e você ama e confia nela. Mas todos nós temos.
Porque uma fé que não pode ser questionada não é uma fé confiável. A igreja, de uma forma geral, não oferece espaço para determinar o que é essencial, contra o que é meramente tradição, o que se tornou confortável para a gente, o que é tribal, o que é familiar, o que funciona bem, porque eu me acostumei assim, e isso é culpa da igreja. Eu lembro de uma autora falando sobre esse assunto, dizer o seguinte: nós aprendemos a respeito de Deus mais ou menos na mesma época que a gente aprende a respeito do Papai Noel. Alguém conta para a gente sobre esse fenômeno que acontece no Natal, de um velhinho de barba, roupa vermelha, que deixa presente para a gente. E à medida que você cresce, o seu pensamento a respeito do Papai Noel amadurece. Mas o nosso pensamento a respeito de Deus muitas vezes permanece infantil. E a gente não dá espaço para que a fé em Deus, através de Jesus, possa crescer. Uma fé que não tem permissão para crescer, em algum momento vai ser desconstruída. Ou intencionalmente, porque a pessoa fala: eu preciso parar e olhar para esse direito. Eu estou falando de dezenas de pessoas que já saíram dessa igreja, e de muitos que eu conheço, porque precisaram dar esse passo para trás e falar: eu preciso entender isso melhor. Eu preciso separar quem Jesus é de fato do que eu estou vivendo nessa situação. Seja o que for que você tenha vivido. Em outras igrejas também, isso acontece com todo mundo, o tempo todo. Ou vai acontecer intencionalmente porque alguém quis, ou vai acontecer mais cedo ou mais tarde, porque ou a gente faz isso ou a vida faz isso por nós. Uma fé que não cresce, não consegue suportar os rigores que a vida vai trazer nesse mundo decadente, nesse mundo quebrado que nós vivemos. A vida, a gente não fala muito disso aqui do púlpito, mas você sabe, a vida é muito cruel com a fé simplista, uma fé inquestionável. A fé que não é examinada ou questionada termina num beco sem saída. E a gente finge: não, está tudo bem, está tudo certo, eu continuo crendo, mas no fundo você tem um monte de questões. Você ouve falar, no pastor fala no domingo, que Deus abriu o mar vermelho, o povo todo passou, os inimigos foram deixados para trás, e você fala: por que isso não está acontecendo comigo? Por que não aconteceu com a minha mãe, com o meu irmão? Por que o mar não se abriu para mim? Por que ele fechou em cima de mim? Eu não sinto que essa narrativa de vida se encaixa com a narrativa bíblica que foi explicada e apresentada para mim. Me disseram que eu seria como Davi, e todos os meus medos, os meus problemas seriam como Golias, e se eu tiver fé o suficiente, Deus vai me dar a vitória, mas Golias parece estar vencendo, e eu estou perdendo, e eu não sei o que fazer. E se é o seu caso, eu tenho ótimas notícias para você. Siga Jesus nos evangelhos. Ele lida com pessoas assim o tempo todo. Ele lidou o tempo todo com gente cujo sistema religioso não estava funcionando para eles. Então, queridos, nessa série nós vamos tentar destrinchar o cristianismo de volta à essência e os seus fundamentos. O que para Jesus realmente é importante? Se você diz assim: André, eu gosto de manter a minha religião, você vai ficar bem incomodado, mas vai ser bom. Vem ficar incomodado, você vai gostar. Porque todos nós temos isso, a tendência do conforto em relação ao que se tornou para nós normal. Mas quem sabe Deus quer nos levar a um lugar mais alto? Quem sabe Ele quer nos chamar de onde a gente está para subir mais alguns degraus? Quem topa aí, diga amém. E a gente vai fazer essa pergunta. E a gente vai fazer nas próximas semanas em que se deve acreditar. E você sabe que aqui na igreja a gente fala bastante sobre crença, sobre fé, mas a gente fala muito mais sobre comportamento, sobre mudança, sobre você fazer alguma coisa. Não é quem acredita necessariamente que muda, é quem faz alguma coisa. Mas nessa série a gente vai se ater principalmente a crenças, que podem ser a base do que a gente vai fazer. Em que você deve acreditar para ser um fiel seguidor de Jesus? O que é essencial e o que não é? Para colocar de outra forma, o que é beber e o que é água do banho? O que deve ser jogado fora, mas o que deve ser preservado? E você está pronto para te começar agora mesmo? Hoje eu vou deixar só um item dessa lista. A gente vai fazer exatamente isso, uma lista, tá? Uma lista com vários pontinhos. E hoje eu deixo com você o primeiro item dessa lista. E a gente começa, eu preciso que você use a sua imaginação comigo. Eu preciso que você viaje no tempo comigo para o ano 30 depois de Cristo, né?
lá na região da Palestina, mais próximo ali do Mar da Galileia. Para pensar comigo, porque não tem nada a ver com a gente. Não existia igreja, nenhuma, zero igreja, nem o pensamento a respeito de igreja propriamente existia. Não existia Bíblia, não. Teologia cristã, zero. Não existiam cristãos, não existiam hinos, não existia o coral, não existia instrumentos para tocar essas músicas, não existia nada disso. O que havia apenas era a lei e os profetas, algumas escrituras. Existia um templo, existia uma ideia religiosa a respeito de como que Deus gostaria que nós fizéssemos sacrifícios a Ele. E existia também a ocupação romana. E existia um rabino, um mestre incomum, diferente de todos os outros, vindo de Nazaré, que atraía muita gente aonde quer que ele fosse. A expressão multidão, multidões, grandes multidões, aparece quase todos os capítulos do livro de Marcos, é o tempo todo. E esse homem, esse mestre, começa a contar histórias, algumas muito úteis, outras um pouco confusas, e ele conflita, ele confronta o status quo daquele tempo. E algumas pessoas amam ele profundamente, outras detestam ele, outras estão confusas, tentando descobrir quem ele é. E 2 anos e meio depois que o ministério de Jesus começa, ele e seus discípulos estão a mais ou menos uns 40 quilômetros ao norte do Mar da Galileia, na região de Cesareia e de Filipe. Cesareia de Filipe são 2 nomes juntos, porque, na verdade, César deu para Filipe, que era uma espécie de filho dele, era um sobrinho que ele considerava como filho, e esse Filipe resolve homenagear Tibério César e fica então com esses 2 nomes, Cesareia de Filipe. E se entendia que os imperadores eram considerados deuses, no caso Filipe poderia ser considerado um filho de um deus. Talvez tenha sido que começou essa conversa, porque aqui está o que aconteceu. Mateus 16, verso 13. Quando Jesus chegou à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem as pessoas dizem que o Filho do Homem é? É o tipo de pergunta que, em geral, eu e você não fazemos. Já pensou, você está com um grupo de amigos e fala: o que as pessoas falam de mim? É uma pergunta que você nem deve fazer, é perigoso demais. Já imaginou as respostas que poderiam vir, né? A primeira resposta talvez diz assim: ninguém fala nada de você, você não é tão importante assim. Mas Jesus queria saber, e essa pergunta é importante demais. É a nossa versão da pergunta mais importante que eu e você podemos fazer, que qualquer pessoa no planeta possa fazer. A pergunta que todo mundo deveria responder: quem é Jesus? E ele está fazendo essa pergunta: quem que as pessoas acham, pensam que eu sou? Dizem que o Filho do Homem é. Filho do Homem é uma expressão que você vê no livro de Daniel. Era para representar alguém que viria, que Deus daria toda a autoridade sobre todas as nações. Quando você se chama de Filho do Homem, das duas uma: ou você é muito arrogante, ou então é verdade, que você realmente é essa pessoa, né? E Jesus dá a si mesmo esse título. Agora, ter a resposta dessa pergunta, quem ele é, quem que as pessoas dizem que eu sou, é muito importante, eu diria que é fundamental. E veja como é que os discípulos respondem. Eles responderam: alguns dizem que o Senhor é João Batista. Está errado. Mas eles acham que você é. Outros dizem que é Elias, outros que ainda é Jeremias, ou outros profetas que já morreram e você é uma reencarnação deles. As pessoas acreditavam em reencarnação, ainda, muitas naquela época e hoje também, mas os discípulos eu não sei se acreditavam ou não, mas eles apresentam Jesus assim: olha, as pessoas acham que é isso aí, gente que já existiu e já morreu, mas está de volta em você. E Jesus ouve aquilo e fala: ok. Mas agora que vem a pergunta de verdade, ele fala: e vocês? Ele está com os seus 12, e todos eles poderiam responder. Perguntou ele: quem vocês dizem que eu sou? E essa é uma pergunta importante para Jesus, senão ele não faria. E é uma pergunta importante demais para a nossa fé. E Jesus faz essa pergunta, qualquer um poderia responder, mas quem responde? Pedro. Eu acho que sempre era ele, né? Primeiro de que todo mundo. Simão Pedro respondeu: o Senhor é o Cristo, o Messias, o ungido, o escolhido e prometido de Deus, o Filho do Deus vivo.
E Jesus respondeu: calma, Pedro, não precisa exagerar. Sério, quem vocês pensam que eu sou? Se você riu, você lê a Bíblia. Se você não riu e está confuso, como é que isso está na Bíblia? É sinal que você deveria estar lendo. Não. A resposta de Pedro é tão tremenda, tão profunda, tão perfeita, que Jesus não pode perder esse momento. O Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. A resposta de Pedro diz muito. Ele está dizendo: Jesus, eu acredito que você é o Messias. Deus ungiu você como o rei final e definitivo. Você não é um Messias, você não é um pregador, um mestre ou um profeta apenas. Você, Jesus, é o único rei, o único ungido de Deus, o único que Ele prometeu, o rei, nosso rei, o Cristo, o Filho de Deus encarnado, andando em nosso meio, sujando os seus pés, junto com todos nós nessa terra. Você já deve ter lido isso antes. Eu não tenho o impacto que poderia ter, como se isso fosse uma grande surpresa para mim e para você, mas olha aqui. E se isso for verdade? E se for realmente verdade o que Pedro diz? Jesus vai dizer que é. Se Pedro está certo quando ele diz que ele, Jesus, é o Filho do Deus vivo, do único Deus. A gente vê na Bíblia o próprio Deus mencionando outros deuses, porque era a única maneira que o povo tinha para entender o que ele queria dizer. Mas ele, Deus, sabe, e hoje nós sabemos que não existem outros deuses. Só há um Deus. Se Jesus é esse único Filho de Deus, o Cristo, o Messias, o ungido, se isso for verdade, para pensar, será que todo mundo, toda a população não deveria parar e olhar, e se curvar, e adorar, e tremer de medo, e se submeter incondicionalmente, e segui-lo? Que outra opção sobra? Se isso for verdade, Jesus deixa de ser apenas um ponto de referência para alguém. Eu acredito em Jesus, e se torna Senhor e Rei sobre tudo que há. Ele é tudo para mim, nada mais se compara. Então tudo que Jesus diz, na verdade é o próprio Deus falando com você, comigo, com a gente. Quem tinha parado para pensar nisso? Eu sei que parece tão simples, a gente fala disso todo domingo, mas para pensar um pouquinho na maravilha. Tenta se maravilhar de novo. Quantos aqui gostariam de ouvir o próprio Deus falando com você? Quando você ouve Jesus falando, é isso que está acontecendo. Reconhecer quem Jesus é para você, para mim, para todos nós, é fundamental. E Jesus nem pisca, nem recua, nem ameniza, ele responde. Jesus disse: que grande privilégio você teve, Simão, filho de João. E é como se ele dissesse assim: você é inteligente, mas não tanto assim. Foi o meu Pai no céu quem lhe revelou isso. Você está recebendo essa palavra que você me respondeu como algo de Deus para você falar e ficar registrado para sempre. Nenhum ser humano saberia por si só. Em outras palavras, Jesus está dizendo para Pedro: Pedro, você está absolutamente certo. Eu sou o Rei final, definitivo da parte de Deus. Eu sou o único Filho de Deus. E quando Jesus fala isso, possivelmente naquele momento todos eles creram e acreditaram. Embora que com o tempo eles deixariam de acreditar em algum momento. Você sabe por que eles deixam de acreditar que Jesus é o Messias e o Filho de Deus? Porque eles também tinham Deus na sua caixa. Na caixa religiosa dos discípulos, Deus nunca perde uma batalha. Nunca pode perder nada. E quando Jesus é crucificado, quando ele morre, eles pensam: não é quem a gente pensava que era. Mas quando Jesus ressuscita dentre os mortos, eles acordam para uma realidade. Eles têm que dizer um para os outros: a nossa caixa era pequena demais.
A gente não fazia ideia de que Deus é infinitamente maior do que a gente imaginava. E eles voltam a seguir a Jesus, e eles mudam o mundo, e por causa deles nós estamos aqui hoje. Por causa dessa declaração que ficou registrada para sempre. O Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Você sabia que essa declaração talvez seja a única coisa com a qual todas as igrejas concordam? Todas aquelas que eu mostrei, todas as outras que você puder imaginar, concordam que Jesus é o Filho do Deus vivo, constantemente, desde o início, graças a Deus. Essa é a declaração fundamental que organiza e prioriza todo o restante. Então aqui vai o primeiro item da nossa lista fundamental. Esse é o nosso tema, né? Criar uma lista de convicções que a igreja precisa ter mínimas para ser um cristão seguidor fiel de Jesus. Você tem que começar por aqui. Jesus é Filho de Deus e o nosso Rei. Você pode dizer comigo? Jesus é o Filho de Deus e nosso Rei. Faltou um O ali, é o, tá? O Filho de Deus e nosso Rei. Em outras palavras, Jesus é quem Ele disse que era, quem Ele afirmou ser. O Rei definitivo de Deus. E é imperativo que nós aceitemos e nos submetamos a isso, porque tudo flui disso. Se você tem convicção nisso daqui, se é verdade isso daqui, o que nos sobra para fazer? O que nos resta fazer senão nos submetermos e adorarmos e obedecermos? Quem somos nós para questioná-lo? Se isso é verdade, quem somos nós para questioná-lo? E agora não pense em mais ninguém senão em você, apenas em você. Se você tem clareza sobre isso daqui, se isso daqui está resolvido dentro de você, você está ótimo. As outras coisas que a gente vai falar, na verdade, depende disso. Se não começar por aqui, não adianta nada. Todo o restante flui disso aqui. E todo o restante pode ser considerado um detalhe, mas são detalhes importantes. E nós vamos mergulhar em alguns desses detalhes no nosso próximo episódio da lista fundamental. Olha aqui para mim, não perca nenhum episódio. Você pode ter convicção de que Deus vai encher o seu coração de certezas e de uma fé que precisa estar bem firme dentro de nós. Amém? Vamos ficar de pé para a gente orar? Deixa eu te dar uma dica. O que vai acontecer no Conviva essa semana? Para você que já está e para você que quiser entrar. Eu botei 3 perguntinhas aqui bem picantes, apimentadas, difíceis, mas que vai gerar uma discussão, uma conversa muito legal. Primeira pergunta: existe algo relacionado ao cristianismo em que você acreditava, mas não acredita mais? Por quê? Segunda, você já foi tentado a se afastar completamente da fé? Parcialmente, temporariamente? Se sim, por quê? Se não, por que não? E a terceira, qual doutrina da fé cristã você tem mais dificuldade em aceitar? Tem certeza que ela é fundamental? Eu estou muito convicto de que essa série vai mexer muito com a gente. Mas eu queria que você pensasse, não vai mexer contigo, vai mexer com a religião. Se a gente deixar a religião, vai ser tudo que a gente tem. Deus não te chamou para a religião. Ele te chamou para uma vida com Ele. Uma vida relacional, pai e filho andando juntos. Tem um monte de coisa que a gente simplesmente aprendeu a crer como igreja. E a gente nem vai conseguir falar de tudo, pode ter certeza. Mas a gente vai ficar com o principal. E se você ficar com o principal, as outras coisas vão perdendo um pouquinho a importância. Mas uma coisa que você precisa levar, e a gente vai falar isso daqui a algumas semanas, é que essa pessoa que está do seu lado vale mais para Deus do que tudo que você acredita. Tudo que você puder ter como crença. E se você quiser ser um seguidor de Jesus, você faz o que Ele faria. E você ama, e você perdoa, e você serve, e você vive uma vida que representa quem Ele é. Amém? Se não for muito difícil para você, você pode dar a mão a quem está do seu lado. Se for muito difícil, a pessoa vai entender. Queria que você fizesse uma oração pequena, mas real, verdadeira, sincera,
como um voto de que a gente vai ser igreja. Nós não vamos ser uma denominação, nós não vamos ser uma organização, uma instituição, nós vamos ser uma família, nós vamos seguir Jesus, nós vamos imitá-lo em tudo que nós pudermos, e nós vamos errar, nós vamos falhar, nós vamos às vezes machucar um ao outro, mas nós vamos perdoar, nós vamos pedir perdão, nós vamos levantar outra vez, nós vamos seguir em frente com aquilo que é mais importante. Amém? Pai, muito obrigado. Tu és tão grande, tão bom, nós te adoramos. Nós te adoramos, Senhor. E a maneira número 1 como o Senhor nos convida a te honrar é amando uns aos outros, é obedecendo esse mandamento. Nós queremos hoje firmar no nosso coração de que, embora a nossa mente às vezes possa divagar, nós vamos ficar certos, convictos de uma verdade: Jesus é o Rei, Ele é o nosso Rei. Nós não viemos aqui apenas para cantar e fazer um teatro, nós viemos honrar o nosso Rei. O nosso Rei é merecedor, é digno de toda a honra e de toda a glória. O nosso Rei é merecedor que nós cantemos louvores de todo o nosso coração. O nosso Rei é merecedor de tudo que trazemos para o seu culto. O nosso Rei é merecedor da nossa atenção e da nossa reverência. O nosso Rei é digno, é merecedor de todo louvor. Tudo que há em nós deve bendizer o nome do nosso Rei, Jesus Cristo de Nazaré, Senhor do universo. Tu és tudo para nós, Senhor, e ninguém se compara a Ti. Nós te adoramos, te exaltamos. Nós te pedimos, meu Pai, que nos ajude a ser a igreja, com I maiúsculo, não aqui dentro dessas 4 paredes, mas reunidos 2 ou 3 em Teu nome, onde estivermos, representarmos o amor, a bondade, a graça e o poder do Filho de Deus. Tu és tudo para nós, nós te damos toda a glória, te exaltamos hoje e sempre, te damos todo o louvor. Você pode levantar suas mãos e adorá-lo nesse lugar. Oh, te exaltamos, Senhor, te damos glória. Rei dos reis, Senhor dos senhores. Oh, aleluia. Nada mais importa, nada se compara a Ti. Jesus, Tu és o centro e tudo aponta para Ti, Jesus. Nada mais importa, nada se compara a Ti. Oh, Jesus, Tu és o centro e tudo aponta para Ti, Jesus. Que em meu coração Cristo seja o centro de todo meu ser. Mostre quem Tu és. Que em meu coração Cristo seja o centro de todo meu ser. Mostre quem, mais uma vez, que em meu coração, Jesus, Cristo seja o Senhor. Oh, aleluia. Tudo que há em mim, que em meu coração, e todo o universo te adora, Senhor. Cristo seja o centro de todo o meu ser. Mostre quem Tu és. Todo meu ser, mostre quem Tu és.
Que minha vida revele quem Tu és. Que meus pensamentos, atitudes e palavras revelem quem Tu és. Rei sobre nossa vida, Rei de todo o universo. Pai, quando nos encontrarmos contigo, hoje, amanhã, depois, obrigado por nos permitir estar na presença do Rei. Nós te exaltamos, te damos toda a glória, em nome de Jesus. Amém. Uhul. Glória ao teu nome. Seja exaltado, seja agradecido. A gente pode fazer mais uma oração antes de você ir embora. Tem uma irmã passando por uma cirurgia e ela pediu oração. Eu queria que você fizesse isso comigo. Deixa eu achar aqui o nome dela. O pastor Dinei botou, da irmã Nilda. Agora pela manhã, não sei se já fez ou está fazendo uma cirurgia. E nós confiamos que Deus está cuidando da vida dela. Pai, o Senhor está lá nesse momento com a irmã Nilda, cuidando dela, livrando ela de todo o mal, trazendo sobre a vida dela a Tua mão poderosa de proteção e segurança, dando direção, sabedoria e inteligência aos médicos. O Senhor cuida de nós e nós vamos confiar em Ti, Senhor. Que o procedimento seja tranquilo, recuperação abençoada, boa, rápida, em nome de Jesus nós oramos, crendo em Ti, nós confiamos. E cada um de nós que está aqui, meu Pai, nós declaramos cura sobre toda enfermidade, nós declaramos a preservação do nosso corpo, da nossa mente, do nosso coração em Ti. Famílias abençoadas e restauradas, famílias sendo cuidadas e dirigidas por Ti. Pai, nós cremos que o Senhor é poderoso para nos dar aquilo que nós precisamos. Tu és o nosso sustentador. E não tenho dúvida nenhuma de que o Senhor, se nós precisamos de dinheiro, se nós precisamos de cuidado, sustento, não vai faltar. Tu és o nosso pastor, nada nos faltará. E confiando em Ti, nós já te agradecemos em nome de Jesus. Eu envio vocês como embaixadores de Cristo para serem sal da terra e luz para esse mundo. Deus está capacitando vocês com o seu Espírito para atrair e alcançar pessoas que estão longe dEle. Seja em casa, no trabalho, escola, faculdade, em qualquer outro lugar, em qualquer tempo. Nos seus relacionamentos algo vai começar a acontecer. E Jesus será revelado em você. Deixa a sua luz brilhar e seja uma bênção em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. E até a próxima. Cristo seja o